Bom dia, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo a mais uma escola dominical em casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Essa é uma aula da classe de adultos baseado na revista Legados de Fé, Antigo Testamento. E o tema da nossa aula hoje é Isaías, encontrar-se com Deus. Amém? Um tema muito interessante, nós vamos falar de algumas características de Isaías e contar algumas coisinhas de Isaías que talvez você não tenha reparado durante a leitura do texto, tá? Mas eu queria orar com você antes de começar, para que a gente possa pedir que o Espírito Santo esteja conosco nessa manhã, nos abençoando nesse estudo. Amém? Pai, nós aqui estamos para te agradecer e glorificar o teu nome, para dizer que só tu és Deus, só tu és santo, só tu és soberano, tu és Deus sobre todas as coisas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelos teus livramentos. Muito obrigada por cada detalhe de nossas vidas que o Senhor tenha abençoado, Pai. E nós agora queremos te pedir, derrama o teu Espírito sobre nós. Torna nossa mente e nosso coração cativo ao estudo da tua palavra. E que o estudo da tua palavra possa abrir grandes clarões em nossa mente, para que possamos identificar o que o Senhor quer de nós. Como Isaías foi chamado, que sejamos chamados, Senhor, para os nossos ministérios específicos, mas que possamos honrá-lo o tempo todo, como Isaías te honrou, Pai. Muito, muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler um texto de Isaías conhecidíssimo, que é um texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 9. Com certeza você já deve ter escutado essa história. Se você não escutou, preste atenção, ela é muito interessante, tá? Então lerei Isaías capítulo 6, de 1 a 9. Vou começar agora, tá bom? Não diz assim a palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Amém? Esse é o texto conhecidíssimo do chamado de Isaías. Então, a gente, só para situar, Isaías está no templo, ele provavelmente no momento de oração, de adoração, e ele tem essa visão do trono. Tá? Então, a gente tem que entender algumas coisas antes da gente entrar exatamente o que é que esse texto quer falar conosco, né? No encontrar-se com Deus, do ver a Deus. Então, primeira coisa, dá uma respirada. E eu vou falar um negócio que talvez você não entenda, que você não tenha escutado, mas é importante você escutar. Esse texto é um texto, os estudiosos dividem o livro de Isaías em 3 partes. Essa primeira parte, que é a parte que a gente está lendo, que a gente leu esse texto, é a parte que os estudiosos dizem que é a parte mesmo de Isaías, onde Isaías viveu, onde no tempo em que Isaías estava na terra, tá? Então essa primeira parte, se não me engano, ela vai até o capítulo 39. Eu acho que é isso, até o capítulo 39. Isso, tô vendo aqui minha colinha, tá? Do capítulo 40 ao capítulo 55, esses são textos
que foram escritos na época em que o povo estava no exílio da Babilônia. Então foi no período do exílio, tá? E os capítulos restantes, dos 56 em diante, foram escritos depois do exílio, pós-exílio, quando o povo voltou para Israel. Então, há uma corrente teológica que diz assim, que existia uma escola de profetas baseada no profeta Isaías e que foi essa escola de profetas que fez o texto inteiro. Pegou a parte em que Isaías vivia, pegou a parte que foi escrita por essa escola na época do exílio e depois escrito no final, no pós-exílio. Então é um livro que ele tem uma amplitude temporal muito grande. Tá? Então, só para lembrar, o período do exílio foram 70 anos. Isaías não dava para... Bem, pode até ser, né? 100 e tantos anos, 120. A palavra fala de pessoas que viveram 900. Quem sou eu para dizer que Isaías não vivia isso? Mas os estudiosos falam que era um período grande de tempo, que provavelmente não foi o próprio Isaías quem escreveu, mas a escola que ele fundou, uma escola de profetas baseada na sua liderança, no seu comando como profeta. Outra coisa importante é falar que Isaías ele era um cara de origem nobre, ele morava em Jerusalém. Então ele convivia nos palácios, ele provavelmente morava perto do palácio do rei e ele tinha amizade com os nobres da época, ele frequentava a casa desses nobres, ele provavelmente era de uma família muito boa, uma família de posses, uma família que tinha uma condição financeira muito boa, tá? Outra coisa importante e que a gente falar, Isaías era casado. E ele era casado com uma profetisa. Interessante, né? Um profeta e ele era casado com uma profetisa. Então, a família de Isaías era usada por Deus para falar da sua palavra, tanto ele quanto a sua mulher. Lá no capítulo 8, versículo 3... E fala do segundo filho de Isaías, que diz assim, 8 versículo 3, diz assim, fui ter com a profetisa, ou seja, com a sua esposa, fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, os desposos de Samaria, diante do rei da Síria. Tá? Então, essa primeira parte do livro de Isaías, havia sobre Israel, né, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, uma ameaça dos assírios. Os assírios queriam invadir e eles acabam invadindo e destroem a parte do reino cuja capital era Samaria. Tá? Eles destroem aquilo, tomam posse e fica só Judá. Tá bom? Bem, Isaías quer dizer é muito legal porque Isaías quer dizer Javé é a salvação. Eu gosto do nome, como soa o nome em hebraico, que é Yeshá Yahu. Yeshá Yahu. Isaías. E Isaías quer dizer Javé é a salvação. Então é muito interessante porque ele vai pregar isso o tempo inteiro. Lembra, a gente já falou disso muitas vezes, o nome estava ligado à missão que essa pessoa ia desempenhar, a tarefa que ela ia desempenhar na terra. Então quando Isaías, o nome quer dizer Javé é a salvação, Isaías passa o tempo inteiro nos seus livros falando que se a gente voltar, se o povo voltasse a Deus, se o povo vivesse a vontade de Deus, o povo estaria com certeza salvo de todos os seus inimigos. Isaías prega muito isso e o Senhor fala isso, né? Fala bastante isso com ele, tá? Bem, então Isaías vivia perto do palácio, Isaías convivia com o palácio e aí a gente vai agora para o capítulo 6. Provavelmente o rei Uzias, e aí outros textos bíblicos, né, vão falar disso. Isaías, ele era, pelo menos, um conhecido do rei Uzias ou amigo do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um rei, né,
que ele andou reto, né? Ele fazia as vontades de Deus, ele andou boa parte do seu reinado fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus queria dele como rei, mas ele, num determinado momento, ele se afasta disso, a soberba impera, o orgulho impera e ele acha que tem a ver com ele e que tudo que ele conseguiu está ligado a ele. E aí foi a sua derrocada, ele cai doente e morre, tá? E Isaías, neste momento, vamos entender aqui para você entender a situação psicológica de Isaías. Isaías era amigo desse rei, esse rei morre. Isaías está no templo, provavelmente devia estar orando, tentando entender de Deus qual o caminho da nação. E triste porque o rei morreu, um amigo seu morreu. E Deus o chama para o seu ministério de uma maneira extraordinária. Pensa na imagem. Isaías tinha acabado de perder um rei. Deus se apresenta para ele como grande soberano. Como grande. Você diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então Deus diz assim para Isaías, olha, você está chorando a perda de um rei, entenda, o rei sou eu. Eu sou o grande soberano. Olha para o meu trono. Então imagina aquela visão, fecha o olho, imagina a visão, fica imaginando aquele trono enorme, Deus sentado, os querubins, os anjos, todos eles falando santo, 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 brilhando, a glória de Deus se manifestando. É por isso que Isaías fala assim, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Eu estou vendo Deus, eu sou um homem pecador, eu sou um homem que vivo no meio de um povo pecador, vou morrer. Aí eu vi o Senhor, eu vi a sua glória, porque o Senhor se manifesta em toda a sua grandeza, no seu poder, em toda a sua majestade, para que Isaías entenda, Israel perdeu um rei, mas na verdade perdeu um rei da terra, porque o grande rei de Israel sou eu. Então é o grande soberano, o grande Deus que manifestou a sua glória, que está chamando agora Isaías. Então Isaías entende agora a questão da soberania. Porque ele provavelmente, a palavra não fala, mas provavelmente ele estava ali se lamentando que Israel passava a não ter um rei, até que o filho de Uzias, eu esqueci o nome dele, deixa eu dar uma olhada aqui Jotão. Até que o filho Jotão de Uzias entrasse e tomasse posse daquilo, de um reino destruído, um reino não destruído no sentido de que tinha sido invadido, mas destruído na sua base de fé, na sua base moral, na sua base religiosa, no culto a Deus. Então era um povo que não cultuava mais a Deus como deveria. E aí Uzias morreu, entrou Jotão. Jotão foi um bom rei, andou, como a Bíblia fala, reto nos caminhos do Senhor, mas o povo continuava na prostituição, que é como Deus chama quando ele abandona o amor por ele para adorar outros deuses. Então Jotão não fez nada para melhorar isso. E isso tudo culminou com o exílio da Babilônia, com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém e o exílio para a Babilônia. Tudo por quê? Porque o povo largou o seu amor. Tá? Então Isaías está nesse contexto. O chamado de Isaías está no contexto da morte de um amigo, que era um rei, que era um soberano, ou seja, qual caminho Israel vai tomar. Ameaça de invasão constante e uma população que não tinha mais amizade com Deus, que não cultuava Deus, cultuava outros deuses. Então Isaías está neste momento, no templo, é neste período. E aí Deus se manifesta com toda a sua majestade. Isaías se reconhece pecador e ele ao se reconhecer pecador, ele fica desesperado porque ele acha que vai morrer. Ele é purificado porque Deus está dizendo assim, olha, o anjo foi lá, pegou a brasa, purificou, disse assim, agora teus pecados estão perdoados. Então Isaías vê ali o reconhecimento de que Deus apaga todas as transgressões. Então ele está ali entendendo que agora ele tem condições de avançar.
Só depois, olha como Deus é maravilhoso e didático, né? Deus sabe que Isaías estava lamentando a morte do rei. Ele se apresenta como rei, para que Isaías entenda quem é o verdadeiro soberano. Isaías se reconhece pecador, é perdoado. E depois que isso tudo acontece, aí Deus faz o chamado. A quem enviarei? Isaías agora está pronto para responder esse chamado, porque Isaías sabe quem é o seu verdadeiro soberano. Isaías reconheceu o seu pecado, teve seu pecado perdoado e agora ele está pronto para avançar. Tá? Isso tudo nesses versículos aí. E o que a gente aprende? O que a gente aprende com essa história? Primeira coisa, Deus é santo. Primeira coisa, Deus é santo. E os anjos, os querubins ficam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Entenda, olha, nesse texto também Deus é apresentado como Senhor dos exércitos, tá? O Senhor dos exércitos sempre é o soberano, o rei, tá bom? No mundo, né? Mas do tempo inteiro Deus na Bíblia é apresentado como Senhor dos exércitos, ou seja, ele é dono de todo esse exército que está aqui na terra, que somos eu e você, tá? Ele é o nosso soberano. Então a primeira coisa que a gente aprende é que Deus é santo. Então, se Deus é santo, ele se apresenta na sua glória, na sua majestade, eu não posso me chegar a Deus de qualquer jeito. Eu tenho que entender quem Deus é. Eu tenho que saber quem Deus é, saber quem eu sou e me achegar a Deus de uma maneira de reverência, de adoração, de reconhecimento. Adoração é reconhecer que existe algo acima de mim, algo muito maior do que eu. Então, quando eu chego a Deus, porque Ele é santo, eu tenho que chegar com esse coração de adoração e entendendo que eu sou pecador. E aí vem a segunda lição. Qual é a segunda lição? Deus perdoa os pecados. Então, não há como eu chegar a Deus com coração contrito, com coração humilde, confessando os meus pecados, reconhecendo que eu sou pecadora, reconhecendo que eu vivo num mundo de pecadores, reconhecendo a minha essência, a minha natureza de pecador, sendo humilde, dizendo assim, olha, eu adorei, eu te reconheço a sua soberania, sei quem você é, sei quão maravilhoso o Senhor é. Agora, eu confesso os meus pecados. Não existe outro caminho que não seja o caminho do perdão dos pecados. Deus vai perdoar os pecados. Então, Deus perdoa os pecados. Basta que eu confesse, que eu tenha um coração contrito, que eu creia que Deus é soberano e Ele vai confessar e Ele vai te perdoar. Você confessa, reconhece quem Ele é e Ele vai te perdoar. Foi assim com Isaías. Isaías entendeu quem era Deus, entendeu a soberania de Deus, entendeu que era pecador, entendeu que ele vivia no meio de pecadores. E Deus diz assim, não, eu te perdoo, eu te purifico. Fique em paz, eu vou te limpar de tudo isso. A terceira coisa importante desse texto é que Deus fala com a gente. Entenda, Deus está pronto para falar conosco. Eu preciso ter ouvidos. Eu digo mais, eu preciso ter um coração, mais do que um ouvido. Eu preciso ter um coração preparado para ouvir a Deus. Você viu o caminho de Isaías que eu falei? Reconhece quem é Deus, o adora, conhece a sua soberania, conhece os seus pecados, reconhece os seus pecados, pede perdão, é perdoado. Canal ligado de novo. Então você vai conseguir falar com Deus. Ou vai conseguir falar com Deus? Não, você fala com Deus o tempo todo, Ele te escuta o tempo todo. Ouvir Deus falar com você. Ouvir com clareza, ouvir de forma audível o que Deus quer para você, com a missão que Ele quer para a sua vida, o que é que Ele quer que você faça. E Ele vai falar. Ele fala de diversas formas, fala através da sua palavra, fala através de outra pessoa, fala através da própria natureza, da contemplação da natureza. Salomão ouvia muito Deus contemplando a natureza, né? Eu sempre lembro da formiga, né?
Ô preguiçoso, olha para a formiga. Ela não tem chefe, trabalha para juntar comida para o inverno. É muito engraçado esse texto. Se não me engano, é Provérbios 6, 7. Né? Salomão contempla a natureza. Então Deus fala com a gente de muitas maneiras. Eu tenho que ter um coração, mais até do que um ouvido, um coração preparado para ouvir. Deus já falou comigo de muitas maneiras e eu tenho certeza que Ele já falou com você de muitas maneiras. Numa pregação da palavra no domingo à noite, numa fala de uma criança, num pássaro que chega na sua janela, num amigo que te manda que te dá uma chamada para que você acorde. Então Deus fala com você. Fala o tempo todo. Mas agora Ele fala de maneira pessoal. Deus não fala, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus não fala genérico. Ele te chama pelo nome e fala com você. Então, esteja preparado, se prepare para ouvir a voz de Deus, esteja com o coração preparado, mais até do que com o ouvido, mas com o coração preparado para ouvir o sussurrar do Espírito. E o sussurrar do Espírito é que vai te dizer a palavra de Deus, tá? Preste atenção, seja um canal, esteja sintonizado. É muito engraçado que o rádio está saindo de moda, né? A gente ainda escuta, mas como as tecnologias estão saindo de moda. Mas eu vou denunciar a minha idade. Quando a gente, né, antigamente, o que a gente fazia? A gente ia lá, sintonizava o rádio, aí botava para cá, ficava zzz, 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 aí ia pro outro, aí ia mexendo, bom dia! Aí, bom, sintonizei. Você recebe muitos ruídos a seu redor. Eu estou aqui falando com vocês, gravando essa aula, e estão aqui em cima de mim, hoje são as nuvens, né? Eu estou cercada de ondas que estão falando comigo e que podem me distrair. Eu só tenho que me sintonizar numa, que é Deus. Quando eu sintonizo nessa rádio, eu sintonizo nesse canal, quando eu consigo... Vamos usar os termos de hoje. Quando eu consigo pegar a minha antena e sintonizar na antena de Deus, o canal de comunicação fica aberto. Se eu sair um pouquinho, o canal fica e eu vou perder o sinal. Quem tem TV por assinatura sabe. TV por assinatura via satélite, quando chove muito, a primeira coisa que faz é a TV por assinatura cair. Que não tenham ruídos nessa ligação de comunicação, que a gente possa usar cabo de fibra ótica, né? A galera da internet, cabo de fibra ótica, velocidade mais rápida, não? Então, a gente possa ter um cabo de fibra ótica ligando, né, você ao servidor. Outra coisa é que o que eu aprendo com Isaías é que quando eu encontro Deus verdadeiramente, quando eu escuto a sua palavra, eu me coloco a serviço. Então, do encontro com Deus, a disposição para serviço. Eu encontro com Deus e me disponho a servir. Foi o que Isaías fez. O encontro com Deus foi tão impactante que ele não podia ficar sem fazer nada. Do encontro com Deus foi tão impactante que ele tinha que servir, que ele tinha que agir e que ele tinha que fazer. Então você diz assim, você da experiência do perdão, da experiência do encontro, de ouvir a voz de Deus, gerou a necessidade e a disposição de servir. Né? Quando Deus pergunta para Isaías, a quem enviarei? Ele responde, eis-me aqui. Ele se coloca a serviço, ele se coloca à disposição. Então se coloque à disposição para fazer a obra. Se nesse momento você não sabe exatamente qual deveria ser o que você deveria fazer para a obra, você ainda não achou o seu propósito dentro da missão de Deus, né? Que você se coloque à disposição, fala, Deus, me mostra, e Deus vai te mostrar. Você já vai estar com o canal aberto, está ouvindo a palavra dele, teu coração está voltado para ele. Com certeza você vai saber qual é o serviço e Deus vai te dizer, porque foi o que ele fez com Isaías. Lembra lá? Ó? Vamos ver o versículo? No versículo 8 diz assim, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Deus não disse para Isaías o que Isaías ia fazer. Deus estava procurando ali o coração disposto.
Entendeu? Deus não falou. Foi igual com Abraão, gente. A Deus diz assim, deixa a tua casa e a tua parentela. No texto é só você ir lá e ver. Deus não diz vai para a direita ou vai para a esquerda. Ele diz sai da tua casa, da tua parentela. Abraão simplesmente fez as trouxinhas e foi. Foi para onde? Deus só mostrou depois. E a mesma coisa aqui, ó. Quando Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim, aí o Senhor disse, vá e dize ao povo, ó, só depois que eu me coloquei à disposição. Vai e dize ao povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não percebais. Então Isaías se colocou a serviço mesmo sem saber o que ele ia fazer. Tá? Ele sabia que ele ia ser enviado, mas não sabia para quem, para onde, como, não importa. Ele estava a serviço, porque ele tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Tá? Então, vou falar igual o menino fala, pega esse código, né? O Pablo Marçal. E aí a gente... O que é importante que eu quero ler a conclusão? Né? Quando a gente encontra Deus, a nossa disponibilidade do serviço aumenta. A nossa disponibilidade, o aquecer do nosso coração para fazer algo por Deus é muito maior. Então faça os passos de Isaías. Aprenda com Isaías. Reconheça a soberania de Deus. Reconheça quem você é. Receba o pecado do Senhor. Crie um canal de ligação com Deus e se coloque a serviço. Infalível. Você com certeza fará grandes coisas, grandes obras você fará através da ação de Deus na sua vida. E você vai ser um canal maravilhoso de bênção. Amém? Queria ler, para terminar essa lição, ler a conclusão da revista que diz assim: todo tempo é tempo de buscar encontrar-se com Deus. Em momentos tristes e alegres, esta deve ser a nossa busca. No entanto, não podemos nos enganar sobre a maneira de nos encontrarmos com Deus e o que esperarmos de tal encontro. Adoração, confissão, perdão dos pecados, resposta ao chamado do Senhor, fizeram parte do encontro do Isaías com Deus e precisam fazer parte das nossas experiências também. Amém? Que o Senhor possa proporcionar grandes encontros com Ele e que a gente possa sair sempre, cada vez mais, transformados e revigorados, prontos para o serviço. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima aula, assim Deus permitindo. Fiquem com Deus.